Bom, resolvi fazer esse vídeo para deixar registrado mesmo o meu fluxo de pensamentos, sentimentos e emoções, sem um campo aberto de julgamentos. Claro que corro o risco, né? Na mesma forma, por jogar ele nesse deserto de miragens, que pode ser o YouTube. Mas acredito que também possa impactar pessoas e ajudar, sei lá, nem que seja eu mesma, de alguma forma. E a principal história, né, que eu quero contar é o meu processo de expansão de consciência, que tem altos e baixos e tudo, mas ainda assim é um processo. Eu estou vivendo em uma ilha aqui no Rio de Janeiro. E desde que eu cheguei aqui, antes de eu chegar aqui, né, todo o processo que foi para que eu chegasse aqui, foi tortuoso, assim como ainda é, né? Ser tortuoso não significa que é ruim, né? Apenas que você tem que ser um bom piloto para encarar uma estrada cheia de desafios. Peraí. Vou tirar o gatinho daqui. Então... Ai, nossa, ela nem é rica e tá falando sobre expansão de consciência. Não mesmo. Eu acho que no meu processo mais íntimo, assim, com a expansão de consciência foi onde eu menos prosperei. E, na verdade, acho que eu vou ir mais fundo, né, nas nomenclaturas, então. Onde eu me afundei mais na minha sombra, né? Eu realmente me despi de uma imagem que eu era muito apegada, mas que ela servia, olhando assim, né, nua e crua, para a sociedade mesmo, e não para mim. Então, foi um processo de inicial, assim, bem confuso, claro, né? De quebra de identidade, de quebra de ego, o que for. E nisso, claro, né? Teve, antes de chegar nesse ponto que eu vou iniciar, teve alguns outros, mas essa história anterior não é ainda o foco que eu quero pôr aqui. Quero pôr aqui mais as coisas atuais que vem acontecendo. Em algum momento posso até falar, mas não, agora não é o foco. Acredito que o pontapé, assim, de muita coisa foi eu ter saído de um emprego que eu desejei muito. Inclusive, eu consegui ele com poder da mente total, assim, total.
na minha cabeça na minha mente limitada, né, eu realmente não era capaz de conseguir, o emprego que eu consegui, de viajar o mundo com ele, e consegui. Mas também, chegando lá, eu vi que não era aquilo. Igual o professor Hélio Couto fala: "Cuidado com o que vocês pedem, porque quando vocês começam, não vocês podem ver que o que você queria tanto não era aquilo". E foi exatamente isso que aconteceu, exatamente. Eu inclusive, depois que eu fiz um contrato nesse trabalho, eu comprei a ressonância do professor Hélio Couto, e como tudo na minha vida, assim, eu vou pelo entusiasmo, sabe. Então eu coloquei algumas vezes para tocar, tudo, não era aquela coisa, né, mas eu li muito do professor Hélio Couto, da ressonância harmônica, né, li tudo, assim, que eu consegui, assisti muitas aulas dele, então não foi só o tocar aquela ondinha ali, né, aquele barulho de onda, foi também o meu processo, de entender o que eu estava fazendo, também me ajudou muito. Então tá, voltando. Então eu fiz um contrato, né, um contrato desse emprego, que eu estava assim, em êxtase, vendo mesmo as coisas ruins, eu via como tranquilo de passar, e passava mesmo sambando, assim, sabe. Depois eu né, cliquei nessa ressonância e, coincidência ou não, no meu segundo contrato, eu já, nossa, caí muito rendimento profissional, tá ligado? Tipo, foi muito divertido, porque eu me coloquei em primeiro plano, né? Mas pro profissional, assim, foi horrível pra eles. Mas eu me coloquei em primeiro plano, então eu vivi muita coisa também. No terceiro contrato, eu, eu já tinha conhecido o- uma pessoa, né? E aí essa pessoa, parece que eu me joguei em cima dessa pessoa, porque na minha visão era o, era o que eu sempre quis, né? O que eu, era o que eu sempre quis. Então, na minha visão, era o que era a pessoa perfeita pra mim. E aí, nesse terceiro contrato, nossa, eu fiquei muito ruim, assim, tipo, não falava com ninguém, coisa que eu sempre fui muito comunicativa, muito comunicativa. Sempre fui o centro das atenções, assim, das rodas, sabe? E não foi isso mais que aconteceu comigo. Eu me excluí de tudo. Eu tava numa onda de negativismo, assim, enorme. Não conseguia meditar, não conseguia mesmo meditar. Tipo, e eu conseguia esse emprego meditando e meditando e ficando tonta nas meditações, assim, sabe? Tipo, sentindo, realmente visualizando, vendo cada detalhe, tudo fluía na meditação e eu não estava conseguindo nem fazer as iniciais, assim. Eu, eu, tá.
Aí, né, me afundei nesse relacionamento, que foi muito bom, que está sendo ainda muito bom. É uma pessoa que me, me, me traz o que o meu consciente acha que eu não tenho, ou que seja mais fácil com essa pessoa, sabe? Ainda são. Ainda tô no caminho, gente. Ainda tô no caminho, Larissa. Se entenda, né? É um passinho de cada vez. Entendo que não é linear também, mas sempre vai ter os desafios da evolução, né? Da, os desafios do passo a passo, de tudo, né? Da saída da sua zona de conforto. Tá, então, tipo, só dei essa introdução e vou pular pro que eu quero contar. E depois de um ano bem intenso, teve uma quebra desse relacionamento por parte da outra pessoa. Inesperada. Inesperada mais ou menos, porque eu vi no tarô que iria se romper por parte da outra pessoa. Então, quando eu realmente, tipo, na minha cabeça não passava nem perto de acabar. Eu tinha acabado de pegar o tarô e tava brincando com ele. Tava brincando, sabe? Criando intimidade, era isso que eu falava pra mim mesma. Não, tô criando intimidade, tô criando intimidade. E aí eu fazia umas perguntas aleatórias e tal, e via, né, o que vinha na minha mente, o que vinha na minha cabeça, quando as cartas me mostravam alguma coisa. E aí eu deixei ele por último, né? Tipo, ai, questão de relacionamento. Eu deixei por último. Porque tava tudo normal, tava tudo bem, tava tudo ok, não tinha por que eu ter alguma dúvida, né? Mas eu queria saber o que tava, tipo, no sutil, né? O que que tá aí, o que que tá acontecendo. E não vou ligar pros latidos, tá? Porque, né? Aqui tem bastante, então eu não vou ligar pra isso. E, e aí vi na minha cara, assim, na minha cara mesmo, não tinha como ter dúvidas que iria se romper e que ainda viria por parte dele. E eu, meu Deus, né? Mas fiquei com a pulguinha atrás da orelha, mas, tipo, também com coisa, tipo, talvez você tá vendo errado, né? Quem é você? E beleza, e aconteceu mesmo, depois de um mês, 2 meses, coisa assim muito rápido depois que eu vi, realmente aconteceu, a pessoa veio, falou que não queria, tipo, de uma hora pra outra mesmo, que se eu não tivesse visto nas cartas nunca ia passar pela minha cabeça. Claro, a gente tinha discussões, né, mas relacionamento, gente. E beleza, então a gente terminou. E nesse término, eu realmente me afundei em mim. Nossa, me afundei em mim. Assim, me afastei muito socialmente. Não via os amigos que eu era praticamente grudada. Nossa, é o que eu falei, né? Era, o social era a minha vida, né? Eu era o centro das atenções. Esse era o foco, pelo menos, sempre que eu saía. Então eu me afastei ao ponto de da,
de não ter com quem conversar. Se eu quisesse conversar ainda, porque eu não tava nem um pouco afim de conversar, sabe? Então, então, então assim, aí me afastei totalmente de, de relacionar, dos meus amigos, né? E realmente me afundei no meu pensamento, na minha sombra, né? Me me despi inteira, e me olhei no espelho sem máscara, sem nada, e me amei, me lambi, me enchi de carinho, de toque, de prazer, de beleza, de felicidade, de choro, de, de mim, sabe? Me enchi de mim. E eu, quando eu saí desse trabalho que eu rodava muito, né? Eu viajava muito, eu tive uma reaproximação. Eu sempre fui muito grudada na minha família. Eu tenho uma filha, inclusive, de 13 anos. Não parece, mas tenho 31. E então eu, eu me reaproximei com essa face, assim, com a minha face, sabe? Com a minha essência, eu me aproximei deles. Porque também com eles eu tinha uma máscara, sabe? Uma coisa meio estranha que eu não sei nem nomear aquela personalidade que eu tinha com a minha família, sabe? O único que conseguia me tocar, assim, mais perto era o meu pai. Então, minha mãe, minha filha via uma personalidade que não sei. Claro, sou eu também, né? Mas uma personalidade fria, dura, chata, insuportável. Nem pra mim. Mas depois dessa ruptura amorosa, né? Eu me foquei mais nos relacionamentos que eram realmente importantes pra mim. Então, minha mãe, minha filha, meu pai viram um resultado tremendo em mim. Ah, eu fumo maconha, amo, tá bom? E foi uma ferramenta fodida no meu processo de abertura de consciência. Também tive uns períodos meio perigosos com a substância, sim. Mas isso não tira o poder. Isso na verdade uma partezinha ainda da minha psique que eu preciso melhorar, igual a todos, né? Ainda bem que eu tenho essa consciência. E vai chegar um momento também que eu vou colocar aqui para que eu vomite também sobre esse ponto, tá? Então, e sempre foi muito aberto, tá? Isso, minha mãe... Meu pai fuma maconha, minha mãe às vezes fuma também, admitida. E, então, só pra, né, deixar minha assinatura, porque é assim onde que eu vou, é assim que eu faço. Então, teve a minha aproximação com a minha família de cara limpa, né? Que foi muito gostoso. Está sendo, ainda é muito gostoso. Eu, eu fui para um campo de recreação infantil. Que antes eu não conseguia nem brincar com a minha filha. Imagine com uma criança que eu nunca vi, na casa dela.
E normalmente era um padrão muito alto, assim, tipo, um pessoal da grana mesmo. Então, algumas pessoas iam falar, ih, mas essas crianças mimadas. Eram. E eu conseguia tocar a criança, fazer com que a criança também se despisse, né? As máscaras, né? Tirasse todas as maquiagens que os pais estão colocando nas crianças. Então eu ia lá e limpava toda a sujeira que tinha na carinha delas, pelo menos pelas as 3 horas, né? 5 que fosse, que eu estava com elas. E via que ali tinha uma criança, né? Não era uma anã, igual queriam que ela fosse, mas sim uma criança, simplesmente, igual que eles falavam, gente, vocês, né, da empresa onde eu trabalhava, porque não era só eu aprendi inclusive com eles a fazer isso, a fazer essa magia. E é o que os pais falavam, não tem outras pessoas, só vocês conseguem fazer isso, só vocês. E era isso que a gente fazia. E essa conexão com a recreação infantil, para mim, foi primeiro um exercício de autoestima, porque, mano, você se expor na frente de magnatas, muitas vezes bem bonitos, sabe? As pessoas bem bonitas, e você tá lá, tipo, na visão deles, saco de pancada de criança, tipo, o cocô do cavalo do bandido, tá ligado? Porque eu já presenciei, eu já cheguei em uma festa infantil e falei, boa tarde! E a mulher olhou pra mim e fez assim, não era a mãe da criança, não era a pessoa que tinha me contratado. Inclusive, nessa festa, a mãe da criança, tipo, depois que viu que a gente super conectou as crianças com a gente e tal, não sei o quê, ela brincou com a gente, a mãe da criança. Essa outra pessoa aí, foda, né? E falei dessa pessoa primeiro em vez da mãe. Ainda os meus resquícios de idosinha, né? Ou então de eu sou foda, a heroína, né? A guerreira que enfrenta os desafios e às vezes esquece das coisas que são fáceis, sabe? Mas isso também estou aprendendo a tirar de mim. Então, foi muito gostoso essa reconexão com a criança interior mesmo, que era o que eu falava, né? Eu tô fazendo um exercício de reconexão com a minha criança, né? Com a minha espontaneidade, sabe? É isso a palavra, com a minha espontaneidade. E foi muito gostoso. É muito gostoso quando eu tô. E hoje, gente, hoje assim eu não preciso ser uma recriadora para encantar a criança. Eu chego e as crianças vêm. E eu, depois houve essa ruptura, porque ele trabalhava comigo na recreação, tipo, foi um bagulho que até a família dele meio que olhou assim estranho, porque ele não era nem um pouco desse perfil de ser recreador, mas se jogou comigo. E aí, quando a gente rompeu, eu fui atrás de outras empresas, né, para eu trabalhar com recreação adolescente, que era o que eu sempre quis. Mais difícil ainda, né? Mas foi. E aí, eu me conectei com adolescente. Tipo assim, tirando eles, porque é como um adolescente gosta de ser tratado por um adulto, que chega lá, zoa, brinca, ensina e tira eles. Lembrando que eles são os adolescentes, as criancinhas da tia, os neném da tia. Marmanjo de 15 anos. Adorava. Adoro ainda. E isso me curou, tipo, até igual essa dona dessa empresa, né? A primeira
que eu trabalhei, como ela falava, brincar, fazer recreação é uma terapia. E realmente é uma terapia. E o que acrescentou ainda mais no meu processo de expansão de consciência, né? Que acho que às vezes a gente fica só aqui, e não se enfia num projeto desafiador desse, assim, desse nível, tá ligado? Que eu enalteço mesmo que eu tenha conseguido isso. Sim. Aí, né, enquanto mais eu me afundava em mim mesma, eu percebi o meu gosto por fazer rituais, tá ligado? Mesmo com o meu pouco conhecimento de bruxaria, tá? Mesmo o meu pouco conhecimento de bruxaria, não sei como essa palavra aí vai. Eu acredito que esse vídeo chegue nas pessoas que mais se conectem, então foda-se, é bruxaria mesmo. Então eu comecei a fazer uns rituais solitários. Fiz com a minha filha, fiz com a minha mãe, né? Solitários assim, sem um coven, né? E, e acho que foi muito intuitivo, acho não, foi muito intuitivo mesmo, porque sabe quando você só vai assim, que tipo, fica uma vozinha bem no fundo, aquela lá que fala assim, tipo, mano, só acho que o ego saiu viu que ele não tinha mais nenhum controle. E ele, de vez em quando eu tava ali, né, fazendo realmente rituais e tudo, pra mim, né, eu tinha vários, tá? Desde acordar cedo, fazer yoga, meditação e fumar um baseado. Não necessariamente nessa ordem, mas eu fazia vários rituais, tá? Esse era o outro era realmente ritual de me pintar, comer cogumelo também. De me conectar com a música, só respiração, então nada disso, só respirar e tentar acalmar minha mente, que ainda ali era muito tordoada, assim, era muito. E ouso a dizer que foi a época da minha vida que mais não tive controle da minha mente, assim, tanto pro bem, que é bem e mal, né, minha parça, mas tanto pro controlado, né, tipo de ideias, assim, criatividade e tal, quanto pro descontrolado, que é tipo, mano, desliga, ou então para de pensar nisso, para! Foi mais ou menos um fluxo de informações, assim, muito grande que chegava para mim. E então teve esses rituais, e aí tá, quando eu fazia, né, esses rituais e tudo, parece que o ego mesmo, né, aquela máscara que eu usava para a sociedade, acho que essa eu já tinha aniquilado nessa época já, mas a máscara de ser a pobrezinha que precisa de alguém externo para fazer um ritual para si própria, tá ligado? Tipo, nossa, você não sabe fazer um ritual para você mesma, tá ligado? Quem é a melhor pessoa para dizer como que eu devo fluir um ritual para mim mesma? Eu, claro. Então, assim, eu tô falando isso pra mim, tá? Porque eu, de vez em quando, eu não acredito nisso. E eu tenho que ficar reafirmando que eu sou a dona, a dona do meu destino. Eu tenho a chave eletromagnética, entendeu? Que sabe, que me flui para o fluxo universal da fonte,
que tudo sabe, tudo vê, tudo que é ilimitada, tá ligado? Então, mesmo com umas dúvidas, assim, né? Essas vozinhas baixinhas que chegava na minha mente, tipo, quando eu tava fazendo alguma coisa, algum ritual, tipo, mano, só fazer assim, tipo. Aí eu comecei a, tipo, a pensar se eu tava doida, se eu tava meia, né? Mas isso fora dos rituais, tá? Isso ainda não cheguei nessa parte. Mas teve os rituais, sim. E, tá, beleza. Depois desses rituais que eu tava bem, assim, focada, eu comecei a sentir um poder, tipo, uma, uma sensação, assim, em mim, sabe? Tipo, de onde eu chegasse, eu era o centro, sim, ainda continuava o centro das atenções, mas de uma forma mais enigmática, silenciosa, tá ligado? Eu não precisava rir o tempo todo, eu não precisava falar alto o tempo todo, eu não precisava falar o tempo todo para ser o centro das atenções. Eu chegava e era. Simples assim. Simples assim. E, por incrível que pareça, para mim era o momento que eu estava mais feia. Mais feia, tá ligado? E eu ainda assim continuava o centro das atenções, mano. O centro das atenções. Algumas pessoas se repelia comigo, assim, mais instantâneo do que antes, sim. Mas muito mais pessoas, tipo, era um olhar muito mais de do que de, tá ligado? Do que igual a mulher fez. Eram muito mais, tipo, de poder, de tipo, nossa, que diferente essa menina, do que um desprezo. E às vezes eu mesmo olhava com esses olhos de desprezo no espelho, sabe? Mas os outros pararam, diminuíram muito, muito, muito mesmo. E aí teve teve esse mergulho na minha sombra, né? Que eu me despi e comecei a fazer planos que realmente a minha consciência via sentido. Comecei a fazer esses planos e tal. Bom, na real eu preciso ir embora, eu preciso sair. E eu vou postar esse vídeo. Depois também eu vou postar mais para que eu grave tudo que eu tô passando. Assim, é mais pra um vomitar, de verdade, é mais pra um vomitar, porque eu escrevo pra caralho, normalmente eu escrevo, mas sempre ficou, tipo, né? Grava vídeo, grava vídeo, grava vídeo. Então, minha parça, eu quero ser sim abundante, próspera, sabe? Que o dinheiro venha com facilidade, harmonia e glória. Com certeza, eu sou dessa sim. Né? Pode falar o que for. Eu já ganhei muito dinheiro com isso. No meu, na minha vibração alta e sendo muito gostoso, muito divertido. O dinheiro, ele sempre veio até mim. No momento que eu precisava, nunca passei grandes dificuldades. Passo dificuldades, sim. Ainda estou passando. Mas, mano, na verdade, não é nenhuma dificuldade, tá? É simplesmente que eu tenho menos do que eu gostaria. Tá bom? Mas, então o gravar vídeo
tá vindo com isso, unindo o útil ao agradável, sabe? Eu tenho certeza que pode me trazer muito mais coisas só por eu deixar fluir assim as ideias, as emoções, tudo que eu às vezes reprimo, né? Por, por pelo esse, sei lá, meio que incorporação do mito da Cassandra, né? Que foi amaldiçoada pelo Apolo. Na verdade, ele deu um, um, um dom para ela, que ela, o dom da profecia, e depois ele amaldiçoou a mesma pessoa, com que ninguém iria acreditar nas profecias dela, tá ligado? Tipo, mano, anulou mais ou menos, porque se você tem o dom da profecia e ninguém acredita em você, assim como ela, tipo, pode, assim como ela percebeu também, né, que as suas profecias, a sua voz para ela já bastava, é, a gente. Peraí. Que eu me perdi, né? É que assim, quem me contou esse mito aí foi ChatGPT, tá? Que eu também adoro. É um. Ai, pode ser. Mano, pode falar o que for, tá ligado? ChatGPT não é o minha única fonte de conhecimento. Eu leio, eu vejo documentários, eu vejo aulas, tá ligado? De professores fudidos. Podem falar o que for, tá ligado? Eu sou uma pessoa inteligente pra caralho. É. E não sou eu quem digo, são pessoas que. Não sou eu sim quem digo. Eu sou foda, eu sou zica, eu sou inteligente. Completamente marginal. Mas eu sou eu. E que gostoso que tá dando essa sensação de falar dos fatos que acontecem comigo e sentindo esse amor que, assim, de acolhimento, de tipo, mano, Cassandrinha, tá ligado? Acredita nas suas profecias, mesmo que ninguém acredita, né, em você, acredita em você mesma e que isso basta pra porra. Isso é o real, tá? Então eu tenho que sair, na real, tenho que fazer outras coisas e depois eu conto como que como que eu reatei, como que como que muita coisa aconteceu, como que eu vim pra cá, pra ilha, essa história aí, tudo aconteceu em Campo Largo, no Paraná. Campo Largo, Paraná. E, e eu, e agora eu estou no Rio. No Rio, completamente diferente. Aqui, depois eu conto no outro vídeo, tá bom? E obrigada, e que tudo, essa sensação que eu tô sentindo de, de acolhimento, de acolhimento a mim mesma. Espero que que esse vídeo que esse, sei lá, chegue em alguém, que você sinta esse acolhimento também de você mesma, tá bom? Obrigada, é nóis.